Primeira vez que eu vi um festival de dança, eu já me conectei, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Eu queria trazer mais possibilidades para cá. E eu queria que todos pudessem viver isso de alguma forma. Então eu me preparei muito para fazer o festival e claro que a gente vai aprendendo, principalmente no processo. É aqui que iniciou esse sonho, essa jornada, essa construção de possibilidades. Foi o primeiro local que me possibilitou fazer o festival de dança. Uma gratidão enorme por esse local, por essa casa que sempre foi minha casa também, minha segunda casa. Relembrando como acontecia o festival. Aqui era a secretaria do festival, aqui entrava o público para assistir no salão, mas nós vamos mostrar agora onde entrava o nosso público mais importante, os nossos artistas. Muitas memórias, muitas. Não sei nem o que falar, assim, tô bem emocionada mesmo de reviver tudo isso. Ai, me vem quando eu era bailarina ainda. Dançava urbanas, jazz, balé. Eu lembro que a gente entrava por aqui para ir para os cursos. Nessa parte nós tínhamos o outro camarim grande ali, e onde também aconteciam as aulas e depois as oficinas sequenciais. E aqui ficava o Cláudio Ettigas, nosso eterno Cláudio Ettigas, e as fotos maravilhosas dele. Nossa, quantas coisas eu vivi aqui. Olha isso, parecia tão grande. Aqui era o palco? Não, era lá, ó. Ai, lá era o palco, meu Deus. Muito legal. Nossa. O mesmo cheirinho. Eu não venho aqui desde a minha última apresentação do Swing Dance. E eu trouxe as minhas crianças para dançar aqui. Foi a minha última participação como coreógrafo. Aqui nós tínhamos uma divisória. Em algumas edições nós tivemos uma feira aqui. No primeiro ano nós tivemos até uma lanchonete aqui em cima. E eu me lembro do cheiro de pastel frito durante o festival. Aí no segundo ano eu cortei. Mas eu lembro que desde quando eu era aqui, o palco, a estrutura técnica, a iluminação, né, transformava esse lugar e a gente ficava muito impressionada, assim, nossa. E eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui para tentar visualizar o festival. E eu pensava, mas como montar um palco ali? Até que chegamos no palco do lado de lá. Eu acho que o público entrava por aqui. A escadinha eu lembro bem. Meu Deus! Onde eu comecei como bailarina, os primeiros festivais, as primeiras competições. E é aqui o lugar que eu entrei com 6 anos para fazer a minha primeira aula de balé. Mas mais do que todos os meus inícios, representa parte muito grande da minha vida, esse clube Sociedade Ginástica aqui em São Leopoldo. Que linda! Caraca, velho! Primeiro São Leopoldo em Dança, é uma emoção quando eu lembro, assim, o meu primeiro impacto foi quando eu cheguei no primeiro dia da montagem e tinha um caminhão na frente cheio de madeira. Quando eu vi aquele caminhão na rua, eu entendi, está acontecendo, vai acontecer e começou. É bem emocionante, assim, estar aqui, sabe? Hoje falando de swing dance. Sim, eu vou chorar.
porque aqui, exatamente nesse salão, onde a minha história na dança começou também. Eu fui aluna da Margit por muitos anos, muito antes do Swing Dance. Ela me fez o convite para fazer parte da parte administrativa ali, das inscrições e programação, ensaio, tudo que eu faço também até hoje. E eu nem pensei, né? Disse, bora! Aí quando começou o festival em 2003, eu tinha 15 anos. Foi o primeiro festival que eu realmente integrei, né? Passei por todos os setores, desde de chamando o grupo até a questão de cuidar de jurados, cursos. Quando eu vi assim o São Leopoldo em Dança acontecendo aqui, que hoje é Swing Dança, parecia uma coisa de outro mundo. Me apresentou esse universo, né? Que era uma coisa muito distinta da minha realidade, né? E aí foi paixão. Elas estão comigo desde os 10 anos de idade. E elas caminharam comigo para chegar onde a gente está. Ai, é uma coisa gostosíssima de participar, eu acho maravilhoso. A gente vive o Swing Dança por inteiro. Eu participo do Swing Dança desde a primeira edição, primeiro sendo bailarina, sendo professora, sendo coreógrafa, às vezes tudo junto, misturado. A vida inteira eu vim em todos os Swing Dances, todos que tiveram, todas as edições. A gente é de uma cidade pequena do interior, de Farroupilha, e desde o primeiro a gente se apaixonou. São Leopoldo Dança, a gente ficou assim, como que a gente vai ir em outra cidade? E a gente tinha que pegar trem, eu nunca tinha pego trem, o meu grupo também era... E aí quando a gente chegou aqui pela primeira vez, que a gente viu toda a atmosfera do que era isso aqui, nosso coração começou a acelerar. Mas aqui eu acho que eu comecei a construir a minha história, dentro desse lugar aqui, que é muito importante pra mim, me abriu muitas portas. Que eu escolhi trabalhar com dança, porque desde sempre eu tive essas experiências. A gente consegue também contar as nossas histórias quando a gente pensa nessas todas as edições. A minha primeira participação foi em 2006. Eu já tinha jurados renomados e isso ajudou a construir a minha história. Palestras, as aulas de jazz com pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Eu participo desde o primeiro, casou com um momento que eu saía de cena e entrava na área acadêmica. E me mexeu, assim, quando foi a primeira vez, foi estar em contato com pessoas que eram profissionais mesmo, de verdade, da área da dança. Estar ali junto, sentada com eles. As primeiras edições, muito marcante para mim, foi a Dona Toshie, porque ela estava vindo para um lugar que nunca tinha acontecido nada, para um evento que nunca existia. Então essa confiança que ela teve comigo desde o início e a preocupação que ela tinha comigo e com o festival foi muito importante. E ela me ajudou muito de buscar a qualidade. A Dona Toshie foi uma mãe para mim, assim, na dança, para o festival. E ela me conectou, por exemplo, com a Marisa Estrela, uma madrinha do festival para mim, é uma pessoa que eu tenho um amor profundo. Porque eu já estou há 15, 16 anos vindo aqui. Então eu é como se fosse meu filho, sabe, crescendo. E vendo ela crescer, eu fico satisfeitíssima de ver isso. Hoje eu falei com ela, eu quero vir sempre, enquanto eu estiver viva. Não preciso ficar no júri não, viu? Eu vou só ficar com você. Na segunda edição do São Leopoldo em Dança, a gente trouxe Carlinhos de Jesus. Então foi uma pessoa também que confiou em mim e confiou no festival. Em outra edição a gente trouxe a Companhia Jovem do Bolshoi. E depois nós tivemos alguns bailarinos que foram indicados para o Bolshoi. Na última edição que aconteceu aqui, nós tivemos a Ana Botafogo. Era quase assim, uau, me belisca, Ana Botafogo aqui, né? Isso foi muito marcante para mim. Eu lembro mais ou menos assim de ter, sei lá, uns 12, 13 grupos. Hoje são 100 e poucos grupos. Inacreditável assim de como a gente conseguia, porque
Era correção de inscrição, horário de ensaio, programação, era credencial, tudo era feito por nós três, assim. E aí a coisa começou a crescer. E sair da ginástica foi muito difícil para mim, não cabia mais aqui no clube. E para mim foi como alguém que cresceu e ter que sair de casa. Então, porque hoje eu chego que, nossa, a proporção que o swing dança tomou é tão pequena, como que o swing dança estava nesse lugar. Mas para nós, para mim, como bailarina, ele já era algo grandioso. E o primeiro impacto, chegando num outro local, foi o ginásio municipal. Os participantes, talvez tenha sido um choque enorme também chegar naquele lugar. Era muito grande tudo. Adorava o ginásio. Eu lembro de 2 horas da manhã estar sentado na arquibancada, não tinha mais nenhuma coreografia, a gente com coberto na arquibancada. A demanda que eu tinha de estrutura, de equipe, de limpeza, de segurança, foi um choque enorme. Mas desde a época que eu estava aqui na ginástica, eu já estava de olho no centro de eventos. Nossa, esse lugar me remete a um monte de lembrança muito legal de verdade. O palco ficava lá no fundo, os jurados ficavam por aqui e aqui era a secretaria. Nossa, o swing dança transformou esse lugar. Que diferente, meu Deus, que saudade. E ali embaixo eram os workshops e as batalhas de dança. Tinha as batalhas do swing dança, cara. Que lembrança boa, velho. Que lugar incrível. Sensacional. O swing dança pra mim foi um divisor de águas, né? Aqui foi a primeira vez que eu coreografei uma abertura do swing dança. A gente perguntou pra mim se eu tava pronto pra fazer. Mesmo sem saber se estava pronto, eu disse pra ela que eu tava prontíssimo, que eu nasci pronto. Era um flash mob, uma galera dançando. O segundo ano foi incrível, porque já tinha uma estrutura maior. Foi a coreografia das lanternas. Essa tinha 120 pessoas dançando. Me abriu muitas outras portas, assim, devo muito. Não só essa abertura, como tudo que aconteceu depois também. O centro de eventos também é um local que demanda toda a produção. Toda a estrutura vinha de São Paulo. A gente ficava montando em 4, 5 dias. Continuaram os desafios, mas era um lugar muito bom, assim, muito acolhedor, que tinha um espaço de convivência muito legal. Olha, a gente, quando criança, a gente adora essa função de festival, de vir pro espaço, né? Aí tu fica um tempão com as suas amigas, preparando para dançar. Acho que eu lembro muito da questão dos bastidores. Vamos vir de ônibus com as colegas, vamos passar o dia inteiro aqui, e traz lanche, e traz coberta, e deita no chão. Eu vou te dizer que subir no palco é muito bom, mas esse momento é muito gostoso. Eu amo fazer parte de tudo. Eu às vezes escuto, ai, que canseira, meu Deus, que horas vai terminar isso aqui? E eu louca de pena que vai terminar, que eu já tô indo pra casa. A gente fez uma transição do São Leopoldo em Dança para Swing Dança durante 2 edições, que nasceu para abraçar a dança de São Leopoldo no início, estava se tornando abraçar a dança gaúcha. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, então eu só sabia que era Swing Dança, assim como eu sabia que eu ia fazer o São Leopoldo em Dança. Quando terminou a edição de 2015 no Centro de Eventos, eu entendi ali que o festival estava crescendo. Eu saí porque eu precisava de um palco que já estivesse pronto para mim me preocupar de verdade com o que é o festival. Eu sou grata porque eu nasci aqui, sempre vivi aqui e o que eu construí foi aqui. Então foi mais uma vez sair da minha casa, parecia. O São Leopoldo, assim, no bom sentido, ficou pequeno. Como é importante a gente ter palco para poder dançar, ter plateia, ter condições, né? E um festival dá isso, né? Levar para uma qualidade que a gente sabe que é um palco italiano. Nós fomos então na 14ª edição do Teatro Fevale, um local lindo. Nós
Nós tínhamos em torno de 5 dias de montagem, nós conseguimos ajustar para 1 dia. É um aprendizado sempre, né? Gente de tudo quanto é lugar do Rio Grande do Sul, muitas vezes não conhecem o teatro. Para nós é muito um trabalho de formação de plateia também. Então a galera que está aqui no palco, as pitoquinhas, né? De todas essas idades, né, o que pode se frutificar daí. E a grandiosidade aqui do Sul em Dança é incrível, assim, a quantidade de dias, a quantidade de bailarinos, a produção toda, os teatros, é incrível. Acho que ele é um evento super profissional para todos os lados. Bons camarins, oferece um ótimo palco, oferece uma técnica de luz, de som como ninguém, oferece um lugar para o júri que ninguém consegue. Eu vejo um crescimento muito grande, não só na quantidade de pessoas, mas na qualidade dos bailarinos apresentados, que é um dos grandes festivais mesmo. Já estava plantada no meu coração essa vontade de estar em Porto Alegre, mas até então, qual local? O Teatro do César era, imagina, o Teatro do César era quase impensado no início, né? No meu primeiro ano, quando eu estava pensando a logomarca do festival, eu já tinha isso, o Teatro do César. Eu já sabia que eu ia para lá. Eu já sabia desde o início. Pisar naquele palco, na primeira visita técnica, sabendo que aquilo já era real, para mim ali já começou o festival. Ver todo mundo podendo ter acesso àquele palco foi assim, uau, nós conseguimos. Quantas pessoas não vão quase ao teatro, ou quantas cidades não tem teatro? Então o swing dance muitas vezes é a única apresentação que vai se dançar num teatro. Então, assim, é uma ansiedade. Hoje, quando elas entraram no ônibus, mas prof, como é que é? É grande? Como é que é? Quando elas fizeram ensaio geral hoje de manhã, tinha uma que me disse assim, meu Deus, eu quero mais, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo. O swing dança emparelhou as coisas, essa é a verdade. De levar a dança para um lugar que as pessoas não teriam acesso normalmente e oportunizar várias pessoas a ter o mesmo acesso que outras pessoas tinham e algumas não tinham. E eu sou um dos que não tinham esse acesso. Pega uma arte que não é valorizada na altura que deveria e leva para dentro do melhor e maior teatro, onde grandes coreógrafos, companhias já passaram. Os bailarinos da periferia dançam no mesmo palco, no mesmo linóleo, com a mesma qualidade. E quando tu entra num palco que alimenta o teu sonho, tudo muda. Meu pai vinha pagando segurança na EBS e falava assim, molequinho, um dia tu vai estar aí, nesse lugar. E eu, pai, não viajo, nem tinha contato com a Margit, mas nunca imaginei que em 2018 eu entraria para a equipe do swing dance. Eu nunca pensei mesmo estar ao lado da Margit, construindo essa história do swing dance que virou. Eu acredito que a mostra estudantil e de projetos sociais que nós criamos aqui no festival, ele gerou muitos frutos, não só para São Leopoldo, mas para o estado. Ele estimulou porque são elencos que nem sempre têm oportunidade de acesso a uma estrutura como a do swing dança, principalmente hoje. Nós temos crianças em vulnerabilidade social, né? E dentro dessa instituição temos o projeto da dança. Eles esperam todos os anos, então para eles é bem importante, porque sai da comunidade para um mundo grandioso. Todos os anos nós temos bailarinos que nunca pisaram num palco, nunca pisaram num teatro. Em 2003, né, que foi o primeiro ano do swing dança, eu trouxe o grupo PED, que era Pequenas Estrelas Dançarinas, que era lá do projeto do PEI, que a gente fez um grupo de meninas. E aí a gente trouxe pra mostra. E aí, 2005 foi quando eu criei o Grupo Explosão, né? E 2006 eu começo a trazer ele pra participar. E desde então, de 2006 até agora, o Explosão tá presente. Lá atrás, a gente tava na mostra de dança, aí a gente pegou, agora já tá na hora de ir pro concurso, vamos migrar. E aí consegui alguns destaques e coisa no meio de gente tão grandiosas, assim.
a preocupação do festival também com a questão de acessibilidade, né? Acessibilidade não só física do local, de ter a estrutura que todos possam estar lá, mas da acessibilidade comunicacional com libras e audiodescrição. Dos 9 anos aos 12, eu fiz balé. Um dia eu fiz aquelas posições e alguém está relatando para mim. E eu, com a minha memória visual, tá visualizando aquilo, foi muito lindo, muito rico. Confesso que no dia, e como agora, eu me emocionei. Como a gente descreve as imagens em palavras, a gente tem que estudar os grupos, a gente tem que estudar os estilos de dança. E o movimento do corpo, ele fala muito. Então, retomando de uma forma tão bela a visão e a compreensão dos movimentos da dança. Realmente é fundamental porque o público vem, as pessoas vêm. Se tiver recursos de acessibilidade, seja língua de sinais também, as pessoas vêm assistir. A acessibilidade é promover a cidadania e inclusão. E é muito importante que todos possam viver e proporcionar isso. Veio a pandemia e eu, durante um mês, eu sempre pensava, não, daqui a pouco vai acabar, como todos, não vai durar um mês. Até que o tempo foi passando e eu fui entendendo o que estava acontecendo, acho que como todos. A Margit também sempre tenta encontrar caminhos para poder manter, né, o Sul e coisa assim. E para nós ele acaba sendo uma mão ali que está esticada, nos ajudando, impulsionando, né. Por todos, eu acabei realizando a edição online. A gente criou o Tela de Criação. E o Tela de Criação instigou muitos a buscarem novas formas de trabalhar. A pandemia foi um super desafio para todo mundo, até porque a gente tinha recém-inaugurado, não fazia um ano, então a gente pensou. E uma forma de fazer foi, então, gravar os alunos de forma individual, num estúdio de gravação, né? Como um passe de mágica, a edição colocou, né, tudo junto, assim. Me reinventei, nem sabia que eu tinha esse potencial de poder fazer coreografias online, vídeo, enfim. No segundo ano da pandemia, nós estávamos já previstos para acontecer o festival. Já tinha ido no teatro, já estava tudo certo, lockdown de novo, e eu disse, não, vamos esperar no outro ano, em maio de 2022, e setembro outra edição, 2 edições no mesmo ano, que demanda um trabalho diferente. Da pandemia, quando abriu, eu lembro que eu falava assim, eu falo resistência, vocês falam dança. Voltamos para o Swing Dança com muita energia, então parece que acumulou aquela energia de 2020, 2021, aquela vontade, aquela dor que a gente precisava, né, voltar para os palcos. Falamos festival, é competição, mas tem tanta troca, tem tanta conexão, tanto aprendizado. Tu começa a se relacionar com outros grupos, tu vê que eles têm os mesmos problemas que tu tem, sendo grande ou pequeno, eles têm o mesmo, e tu acaba trocando figurinha, sabe? O Swing Dança, ele tem essa interação, que a gente pode se conhecer também, que pode conhecer outros trabalhos. E a gente foi aprendendo muito com o Swing Dança, era o momento de estar encontrando outras escolas, de estar observando, de estar fazendo workshops. O que eu acho bacana que a Margit faz é esse encontro que ela promove de vários profissionais de vários lugares do Brasil, né? Ela traz gente do Amazonas, ela traz pessoal de São Paulo, ela traz gente do Rio, ela traz gente de Minas, traz gente de tudo que é lugar. E eu adoro
adoro essa magia que o Sul tem, sabe? De chegar, parece que é uma família, é uma casa, tu conhece todo mundo, tu conhece cada sorriso. E eles estão sempre brincando, é muito bom. Que é um festival para todos, inclui todo mundo, ninguém fica de fora. E é na nossa cidade, acho que a gente tem que valorizar isso. O jeito que eles tratam mesmo a escola e as pessoas é diferenciado. A gente vai em muitos festivais e a gente não recebe esse respeito que tem no Swing Dança. Além da grandiosidade que ele tem, eu não conheço outro evento que seja acolhedor. Não é assim, toma aí um papel, toma aí, te traga tuas coisas. Não. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter alguém. Eu gosto de acolher quem tá chegando e de saber que muitos é a primeira vez num palco, não é nem um festival, é num palco. Então eu sempre tento fazer da melhor forma que a gente consiga abraçar o trabalho, tratar como eu gostaria de ser tratada num festival. Do cuidado com os grupos, desde o respaldo dos jurados, desde as oficinas, desde as palestras, desde vocês produzindo vídeos. O Swing Dança agora está o ano inteiro e a gente é envolvido que isso dê certo sempre. Nesses 20 anos, o Swing Dança foi criando outras ações. A gente criou o Swing Dança Kids e Teen, criamos o Swing Dança Advanced, nós criamos o Swing Dança pela Vida e também ajudar pessoas de alguma forma, entidades. Fizemos a primeira edição para o Instituto do Câncer Infantil, a segunda edição para o Banco de Alimentos e é algo que veio para ficar porque é muito o que me move também. E na 19ª edição, o Swing Dança criou o Gran Finale, com a apresentação dos destaques indicados durante o dia pelos jurados, uma forma de todos conseguirem assistir esses destaques no mesmo momento. Eu, como economista da cultura, me preocupo muito com o quanto mercado de viabilizar essa continuidade da dança. Eu entendo o tamanho da cadeia produtiva que existe atrás do Swing Dança. Quando tu vai assistir um festival, um espetáculo, tem muita coisa em volta, fotógrafo, câmera, dos bastidores, o técnico de luz, o técnico de som, a pessoa que está lá atrás, né, cuidando dos camarins, produtor de palco, a economia que envolve, né, que reverbera. Então a gente se empenha, a gente traz coreógrafos de fora, a gente faz cenário. A gente faz 5, 6 reuniões mensais para chegar àquele ponto de facilitar para levar para os festivais, para entrar e sair do palco. Nós íamos com os automóveis dos papais e agora tem que ser de caminhão. E não é pequenininho, não. Nós temos um movimento enorme no Rio Grande do Sul, mas que precisa de apoio. E não só apoio, que legal, mas um apoio financeiro para continuar e para crescer e para manter nossos profissionais aqui no Rio Grande do Sul. E isso é uma preocupação minha. Então, a importância de pessoas que acreditam não só na arte, mas também nessa cadeia produtiva de pessoas de visão. A Steelway tem uma relação de longa data com o festival, com o Swing Dança. Eu diria que é mais um motivo de orgulho de fazer parte, né? A gente fica muito contente de hoje ver esse projeto do jeito que ele tá, do jeito que ele se tornou e saber que a gente apoia esse projeto desde antes dele existir, basicamente, né? Cada vez mais a gente vê o quanto isso foi importante, o impacto que isso tem e a beleza que é cada edição. Esse abrir de horizontes é uma coisa muito, muito bacana que se proporciona através do Swing Dança. A gente tem muito essa expectativa e cumprimos também os nossos esforços aqui no sentido de dar melhor visibilidade, dar o maior incentivo possível para que de fato o festival possa prosperar cada vez mais, possa alcançar novos patamares e de cada vez mais conquistas junto aos jovens, junto aos bailarinos e junto a toda a comunidade que ama a cultura, que ama a arte, que ama a dança. Então, sem eles, sem essa confiança, sem o acreditar na dança, são empresas de São Leopoldo investindo em alguém de São Leopoldo, num projeto que é de São Leopoldo, mas que é para todo o estado e todo o Brasil. É um festival já conhecido, né? Pelo Brasil inteiro. Eu acredito que ele tem muitas possibilidades ainda de chegar a mais, porque é um festival
que tá gigante. Eu falo assim, quando é que vai ter swing dança edição Sudeste? E depois edição Nordeste, ela tem que ir subindo, porque é muito fantástico o trabalho que ela faz, o que ela proporciona para todos os profissionais da dança é fantástico. Também já se criou uma cultura assim na escola que todo mundo ama o swing dance. Então, quando elas chegam para fazer a matrícula, a primeira coisa que elas querem saber é quando vai ser o swing dança, o que vai ter no swing dança, como vai ser o preparo, os ensaios do swing dança. Primeiro dia de aula. Oi, prof, tudo bem? Nós vamos participar do swing dança esse ano? É bem assim. E eu acho muito bom porque a gente, através desse objetivo, desse foco que elas têm, a gente consegue trabalhar muitas coisas. Muitos pais, muitas famílias, eles colocam as férias deles na semana do swing dance. Eu vi a proporção que isso vai tomando para as famílias também. Como eu vou trabalhar durante o ano todo tá envolvido com swing dance. Essa janela de oportunidades que é o swing dança foi muito importante para diversos profissionais. Alguns jurados que ofereceram possibilidades que levaram profissionais daqui para irem atuar em outros locais. Pessoas que ganharam bolsas para estudar em outros locais e que estão fora do Brasil hoje. Eu entendo o importante papel que o swing dança tem nisso. Eu acho que quando a gente começou, a gente também tinha um trabalho diferente. E o swing dança foi crescendo, foi desenvolvendo e a gente acabou desenvolvendo também. Eu acredito que o swing dança, ele é uma vitrine. Ele abre portas e dá visibilidade e não parar e continuar e tentar se superar para o próximo ano. E o que esses jurados disseram no passado em relação ao grupo, em relação às coreografias? O que a gente precisa pensar e amadurecer para o próximo ano? Assim como o swing dança tem sua evolução, nós, como Renascer, também, a gente vê também, através do swing dança, a nós. A gente consegue crescer. Nós, professores, diretores, alunos, e com isso a cena toda cresce. Né? Não tem como ser diferente, todo mundo sai ganhando. Não são só as pessoas que estão lá no palco, né? A gente que está aqui no júri, a gente está vendo trabalhos lindíssimos, a gente está trocando ideias, trocando coisas também. É incrível para toda a comunidade da dança. Os 21 anos do swing dança estava previsto para acontecer em setembro de 2024 e a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul atingiu diretamente nosso teatro, atingiu o palco, atingiu plateia baixa, atingiu toda a estrutura da Fiergs. Não conseguimos realizar o festival no Teatro do SESI, realizamos uma edição do Kids e Teen para também dar esse olhar, gente, nós vamos continuar e a gente vai seguir fazendo o que a gente sabe fazer e dando o melhor que a gente pode. Até quando? Eu não sei dizer. Eu vou em busca. Eu tô buscando. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver parcerias eu continuo. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês representam também uma equipe enorme que passou durante esses 20 anos pelo swing dance. Estamos de novo aqui nesse teatro maravilhoso. E o swing dance é sobre isso, sobre pessoas, sobre resiliência, sobre estar junto, sobre se ajudar. Então, minha gratidão com todos e para todos que estiveram com a gente durante esses 20 anos. E eu só tenho a agradecer, né, a Margit e a todos vocês também, porque eu acho que a gente forma uma equipe incrível. Passei por todos os palcos do swing dança e chegar nesse espaço, nossa, é genial. 2012, se eu não me engano, foi o primeiro ano que eu comecei chamando o grupo. Comecei uma responsabilidade grande, imagina se a coreografia não chega pra dançar. E aí... Perdeu medo de mim?
Deixa eu contar. É muito legal que a hora que você tá de... Tudo que eu aprendi hoje, eu aprendi contigo, com a Graça, com a Nath, com todo mundo, né, que tá aqui. Muito gratificante. O medo sempre tem, né? Mas a gente é muito grato mesmo por tudo que a gente vai viver ainda. É muito legal estar nos bastidores e ver a correria e todo mundo se arrumando e a loucura e arruma o cabelo e passa maquiagem, que era tudo que eu também sempre senti estando apenas como bailarina aqui. Então é muito especial. Eu acredito que o Swing Dança leva a arte para outro patamar e isso é muito admirável. O camarim, ele pulsa, né? Ele pulsa toda hora. É um coração vertente ali, porque tá toda hora passando gente. É algo que me ensinou a ter muita empatia lá dentro, né? Dentro do camarim. Porque tu lida com ansiedade, com sonhos, né? Muitas pessoas sonham de estar aqui, como eu sonhei muito tempo estar aqui. E fazer parte do Swing Dança hoje me faz saber o porquê que esse evento ainda tem 20 anos e vai ter mais. Então, pra mim é esperança, assim, da gente ter que vir pra cá, essa ansiedade boa, essa coisa gostosa de rever vocês. Quem entra, fica aquela pessoa que realmente entregou o que o Swing Dança é. É estar aqui às 7 da manhã e indo embora à 1 da manhã, sabendo que a gente tem um compromisso para fazer e que a gente está aqui para deixar o palco pronto para as pessoas brilharem. A gente às vezes chega no hotel 1 da manhã, a gente vai dormir 3, 4 da manhã, que a gente fica lá embaixo conversando e falando sobre o Swing Dança. E comendo pizza. E comendo pizza, X também, né? Foi o primeiro festival que eu dancei e poder, hoje em dia, também estar fazendo parte dele e entender. É um trabalho, obviamente, né? Todos aqui estamos trabalhando, mas tem toda essa questão de propósito, que eu acho que é isso que nos move e é isso que faz a gente dormir pouco e trabalhar muito e estar feliz e sentir o vazio também depois. Trabalhar com a Margit é um desafio, porque ela sempre nos instiga a mais, nunca menos, né? É tipo assim, tá ótimo, tá maravilhoso, mas e o que a gente pode fazer mais? O que a gente pode fazer além do básico? O que a gente pode fazer além daquilo que a gente já está se propondo? E isso também instiga as pessoas a serem e quererem ser mais. Para mim, fazer parte do Swing Dança foi uma mudança de vida. Deu uma oportunidade única, estava iniciando na minha carreira de fotógrafo. O Swing Dança abriu as portas da fotografia de espetáculo de dança. Então muitos grupos começaram a me contatar. Eu ando em tudo que é lugar aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas falam, é o cara do Swing Dança. Acho que as pessoas acabam, às vezes, nos aceitando em questão de trabalho, porque eles veem que a gente tem uma responsabilidade aqui dentro, né? Então, ela vai acabar me contratando porque ela sabe que eu trabalho pro Swing Dança e ela sabe que o Swing Dança é organizado. Eu quero que a pessoa vá para o mercado também, como profissional, como ser humano, e isso é importante. Esse bastidor do Swing Dança, ele é feito por pessoas e essas pessoas têm que ser o melhor que elas podem ser. Então. O Swing Dança, a Margit como pessoa, não tem nem noção de como salvou muitas vidas. Né? Eu acho que essa dimensão que o Swing Dança tem, ele ecoa muito longe. Legal quando a gente pensa a arte salva. Não, a arte ela é um meio pelo qual as pessoas podem nos salvar. Mas ela em si nada mais é do que a expressão daquilo que existe dentro de nós. E o festival por si só, ele é um grande de um festival, porque ele é um grande de um palco para expressar aquilo que a gente sente. E eu acho muito confortável trabalhar no Swing Dança, porque a Margit é uma pessoa que ela tem caráter, ela tem boa índole, aí eu vou chorar. E isso dá uma segurança para nós. Então isso é muito bom. Por isso que a gente quer sempre voltar também para trabalhar. São 20 anos de história, de lindas histórias. Estamos aqui em 2025 planejando 2 edições que eu tenho certeza vão ser novamente inesquecíveis e super importantes para todos. Então estamos já preparando maio, os 21 anos do Swing Dança. É um recomeço, como é a vida, como é o Swing Dança, se adaptando, recomeçando. Estaremos todos aqui, muitos dias de muito trabalho, de muita alegria, de muito amor também, de muita arte nesse teatro maravilhoso. Ao longo dessas 2 décadas, inúmeras histórias foram escritas nos palcos do festival.
Olhando para o futuro, as possibilidades são infinitas. O Swing Dança, que começou como um sonho, agora é uma realidade sólida, com raízes profundas na cultura e no coração de todos aqueles que passaram por ele. A cada nova edição, novos horizontes são alcançados e a dança continuará a emocionar e transformar vidas. A história do festival é um testemunho do poder inspirador, transformador e unificador da arte. É a história do palco da nossa dança. A história de um dos maiores festivais de dança do Brasil, o Swing Dança.